Olá, vamos dando continuidade ao conhecimento transcendental acerca de Deus, acerca do absoluto. E no dia de hoje, vamos ao verso 34, onde a Suprema Personalidade de Deus, aqui na Bhagavad Gita, fala da necessidade de a gente se aproximar de um mestre espiritual, de um professor espiritual. E esse professor espiritual, ele pode ser o seu orientador espiritual, ele pode ser o mestre, ele pode ser o seu guia, você buscar se aproximar de alguém que tem um conhecimento melhor do que o seu. Então, são várias maneiras que nós temos de nos aproximarmos de alguém que vai nos orientar. E por que a gente precisa de alguém que nos oriente? Porque a gente vive na ignorância. É incrível como, quando a gente começa a estudar um pouco o conhecimento transcendental, quando a gente começa a estudar a Bhagavad Gita, quando a gente começa a obter esse conhecimento acerca de Deus, acerca do absoluto, e a gente vai buscando esse aprimoramento dos nossos sentidos, porque nossos sentidos nos limitam a viver na ignorância material. E nessa ignorância material a gente se apega às coisas materiais, achando que essas coisas materiais elas vão nos trazer felicidade. Então, precisamos sair dessa ignorância, tanto material de achar que somos as coisas materiais, quanto a ignorância espiritual e não buscarmos esse conhecimento transcendental. Então, quando a gente começa a estudar, por mínimo que seja o estudo, menor que seja o estudo, a gente começa a observar os exemplos ao nosso redor, entre amigos, parentes, entre pessoas que nós conhecemos há algum tempo, e a gente vê que a gente continua sofrendo, e a gente continua sofrendo porque falta esse conhecimento. E esse conhecimento, ele não vai, se você não tem esse conhecimento, você não vai obter a libertação. E você vai ficar morrendo e renascendo neste mundo material, que não é um mundo indicado para nós. Eu escuto sempre isso dos meus mestres espirituais. Sábado mesmo eu estava escutando uma aula de um grande mestre, que ele estava falando que aqui não é o lugar para nós, né? Que nós temos que trabalhar para sair desse ciclo de samsara e renascer em outros planetas, ou até mesmo voltar para Deus, para o Supremo, para a casa de Deus. Então, tudo isso aqui para a gente parece assim um sonho, parece algo inimaginável. Por quê? Porque a gente está contaminado com os moldes da natureza material, e aí essa contaminação impede da gente enxergar a verdade. E essa verdade é sair dessa ignorância material, buscar um mestre espiritual, buscar um estudo transcendental, buscar uma leitura, buscar o interesse, se interesse, por favor, em buscar o seu conhecimento. Porque você não pode viver nessa ilusão. E até pode. Mas a gente fica, né, quando a gente começa a estudar e a gente começa a ver o quanto a gente está perdido neste mundo, é uma tristeza. Eu às vezes peço até desculpas aqui estar falando sobre esse assunto nessa introdução da Bhagavad Gita, mas às vezes a gente vê o quanto a gente está perdido, o quanto a mente da gente está turbulenta, está obstinada, está confusa. A gente fala, a gente não sabe nem o que está falando. E a gente fica revoltada porque a gente sofre, porque a gente passa por alguns problemas e a gente quer buscar um culpado, quer culpar o outro, que o problema é meu. Claro que o problema é seu. E o problema seria de quem? De quem? A não ser seu. Porque foi você você mergulhou nele, então saia dele. Agora existe a misericórdia de Deus, e essa misericórdia de Deus, ela está nas pessoas, nas coisas e nas oportunidades que Deus nos dá para que a gente saia dessa ignorância. E o conhecimento transcendental vai nos dar essa oportunidade.
O Aguiana Timiranda Siá, Aguiana Janassa Lakaya, Shakshu Militayena Tasmai Shri Guruvena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, sim. O mundo material é uma região escura, é uma região onde tem doença, pobreza, conflito, guerras, fome, calamidades. A cada esquina há um perigo. Tudo pode mudar, a gente não tem felicidade eterna, tudo é uma ilusão, tudo se acaba. Então aqui é chamado de a alma vem a um corpo material, corpo humano, neste mundo de ilusões, nasci neste mundo de ilusão, nasci neste mundo de escuridão. E eu preciso do meu mestre espiritual para que esse mestre ilumine a minha vida com a tocha do conhecimento para eu sair da ignorância. Então, a tal mestre espiritual, eu presto minhas respeitosas reverências, porque a gente deve ser humilde e acatar o conhecimento para te tirar dessa ignorância. Que assim seja. Tatástro. Verso 34, capítulo 4, Bhagavad Gita, como ele é. Tenta aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. Faz-lhe perguntas com submissão e presta-lhe serviços. As almas autorrealizadas te podem transmitir conhecimento porque viram a verdade. Então, por quê? Porque eles mesmos viveram nesse mundo, eles mesmos entenderam, esses mestres que já têm esse conhecimento, que já viram essa verdade, e eles podem transmitir essa verdade para a gente. Nós, almas condicionadas em corpos materiais. E a gente pode sair desse cativeiro terreno, que aqui é um cativeiro que nos prende. Então, com esse mestre espiritual, se aproximando desse mestre espiritual, aqui, o verso 34 diz, se aproxime deles porque eles podem lhe transmitir conhecimento, porque eles viram a verdade. Agora vamos ver o que é que Srila Prabhupada nos diz no seu significado. Salve Srila Prabhupada. Gratidão Srila Prabhupada. O caminho da percepção espiritual, sem dúvida, é difícil, com certeza. Se todo mundo tivesse percepção espiritual, a gente não estava vivendo o que a gente está vivendo. O Senhor, portanto, aconselha que nos aproximemos de um mestre espiritual genuíno, que está na linha da sucessão discipular, proveniente do próprio Senhor Deus. Não pode ser um mestre espiritual autêntico quem não segue este princípio da sucessão discipular. Então, existe uma sucessão de discípulos dentro dessa linha autorizada que começou com o próprio Deus, dentro da filosofia védica, e chega até Srila Prabhupada, que está fazendo aqui o significado da Bhagavad Gita, e Srila Prabhupada tem seus discípulos, e seus discípulos fazem outros discípulos, e eu tenho o meu mestre espiritual, que ele é um mestre autêntico, porque ele segue essa sucessão discipular. O Senhor é um mestre espiritual original, e quem está na sucessão discipular pode transmitir a seu discípulo essa mensagem do Senhor. Ninguém pode se realizar espiritualmente fabricando seu próprio processo, como é moda entre os farsantes tolos. Por quê? Porque a gente tem que seguir um mestre autorizado. O resto é ilusão. É farsantes tolos, como ele fala aqui. No Bhagavatam 6.3.19, que é um livro sagrado da filosofia védica, diz: o caminho da religião é enunciado diretamente pelo Senhor. Portanto, especulação mental ou os argumentos áridos não podem ajudar a conduzir alguém no caminho certo. Então, você vai atrás de outras pessoas que não têm esse conhecimento, que não são mestres autorizados, que não estão nessa sucessão discipular, você vai ouvir besteira. Você não vai estar sendo guiado pelo mestre autêntico, como ele próprio fala aqui. Esse mestre espiritual deve ser aceito com rendição plena, e o discípulo deve servir ao mestre espiritual como servo humilde, sem falso prestígio. Então, eu tenho meu mestre espiritual e eu mantenho uma relação com ele de respeito, né, acatando as ordens dele, as orientações dele, sejam elas quais forem, tentando ajudá-lo da melhor forma possível. Na busca da compreensão espiritual, indagações e submissão constituem a combinação apropriada. Então a gente tem que indagar e ser submissos ao mestre espiritual. Procurando cumprir esses requisitos, ao ver o legítimo desejo do discípulo, o mestre espiritual automaticamente abençoa este discípulo com a verdadeira compreensão espiritual. Então, o que é que a gente vai receber do mestre espiritual autêntico? A gente vai receber conhecimento. A gente vai receber essa verdade, porque ele conheceu a verdade, porque ele mesmo teve esse mestre espiritual autêntico. O mestre dele teve outro mestre até chegar
na linha principal, na primeira plataforma, onde está assentado o próprio Deus, Krishna. Isso que eu estou falando na filosofia védica. Verso 35. Tendo recebido o verdadeiro conhecimento de uma alma autorrealizada, jamais voltarás a cair nesta ilusão, pois com este conhecimento verás que todos os seres vivos são apenas partes do Supremo, ou em outras palavras, que eles são meus. Ok, aqui a Suprema Personalidade de Deus está dizendo que esse conhecimento ele deve ser dado por um mestre espiritual autêntico, e quando a gente recebe esse conhecimento, a gente se torna transcendental. A gente passa a olhar as coisas materiais com esse olhar transcendental, e dentro desse processo, quando a gente olha para esse processo espiritual transcendental, a gente vai entender que todo esse conhecimento, todos esses mestres, são partes de Deus, são partes do Supremo, que pertencem a essa energia Govinda, a suprema causa de todas as causas, o amor de Deus, a misericórdia de Deus nesse processo. Então, aproximando-se de um mestre espiritual, você pode entender o que você precisa entender, com submissão, perguntando, indagando, e ele vai, dentro do que ele pode lhe oferecer, ele vai te respondendo de acordo com o seu entendimento. Quem recebe conhecimento de uma alma autorrealizada, o que é uma alma autorrealizada? É uma alma que já entendeu que não é um corpo, que é uma alma eterna, cheia de conhecimento, e que esse conhecimento precisa levar à verdade absoluta, que é Deus. Então, eu me autorrealizo como alma em Deus. Chama-se alma autorrealizada. Ou de alguém que conhece coisas como elas são. Aqui é o próprio mestre espiritual. Aprende que todos os seres vivos são parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna. O sentimento de uma existência separada de Deus chama-se Maya. Então, quando a gente quer desfrutar das coisas aqui no mundo material, separada de Deus é Maya, é ilusão. Mas se você coloca Deus na sua plataforma material, você coloca Deus como centro das suas atividades materiais, você já vai estar saindo dessa ilusão e entendendo que eu estou aqui sentada agora, neste momento, porque Deus está comigo. E porque Deus espera de mim, segundas, quartas e sextas, que eu venha aqui fazer a leitura da Bhagavad Gita, que eu compartilhe sabedoria, que eu leve esse conhecimento para mais e mais pessoas, para almas que estão em escuridão, para almas que estão em ignorância. Mas tem muitas almas que não querem. Tem muitas almas que querem sofrer, querem ficar falando de coisas, de problemas. Eu sei que é difícil, mas quando a gente quer desfrutar deste mundo material separado de Deus, a gente cai em sofrimento, em ilusão. Alguns acham que não temos nada a ver com Krishna, que Deus é somente uma grande personalidade histórica e que o absoluto é apenas impessoal, que é ver Deus numa pedra, numa folha, numa cachoeira. Isso é ver Deus de forma impessoal, impersonalismo. Mas quando você vê Deus como uma pessoa suprema, como seu amigo, como seu mestre, como seu professor, que ele é uma pessoa suprema e que ele está com você e que ele vai te guiar nas mínimas coisas e que você vai perceber cada detalhe nas mínimas coisas, aí sim, você vai perceber que Deus está instalado aqui no coração como Paramatma, a grande alma na pequena alma, e você vai fazer coisas e você vai, na mesma hora, você vai dizer, não, eu não posso estar fazendo isso. E aí você entende que não é você que está dizendo isso a você, mas sim que Deus está te orientando. Agora, para perceber isso, você precisa estar num nível espiritual com uma boa conexão com Deus, com Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, a causa de todas as causas. Por falta de suficiente conhecimento acerca da ciência absoluta, a ciência suprema, estamos cobertos pela ilusão e pensamos que somos separados de Deus. Isso é uma verdade absoluta.
Muito embora sejamos partes separadas de Deus, não somos diferentes de Deus em qualidades. Então, quando eu sou compassiva, amorosa, gentil, atenciosa, eu estou procurando me igualar às qualidades de Deus. Não em quantidade, mas em qualidades. Porque Deus tem todas essas qualidades infinitamente. A diferença do corpóreo das entidades vivas é ilusão ou fato não verídico. Todos nós somos designados a satisfazer a Deus. Foi somente por causa da ilusão de Maya que Arjuna, o guerreiro da Batalha de Kurukshetra na Bhagavad Gita, pensou que a relação corpórea temporária entre ele e seus parentes era mais importante do que sua relação espiritual eterna com Krishna. Por quê? Porque nós pertencemos a essa família nesta vida. Numa passada a gente teve outra família. Então claro que a gente ama a família, a gente trata bem, a gente quer estar junto, mas a gente não pode ficar apegado à família, amar, colocando a família acima de Deus, porque Jesus diz, ame a Deus sobre todas as coisas. Jesus diz isso. Quem é cristão, quem lê a Bíblia, deve entender que Jesus diz, ame a Deus sobre todas as coisas. Então você não pode amar sua família e colocar sua família acima de Deus, nem nada acima de Deus. Então, nesse processo, todo o ensinamento do Bhagavad Gita é dirigido para este fim, que o ser vivo, como servo eterno de Krishna, de Deus, não pode ser separado de Krishna, e que o fato dele se sentir uma identidade separada de Krishna chama-se ilusão. Então, toda vez que a gente se sente separado de Deus, a gente está em ilusão. Mas quando a gente sai dessa ilusão e a gente entende que a gente é parte integrante de Deus, que a gente tem as mesmas qualidades de Deus, porém em quantidades diferentes, aí a gente tem que se associar com Deus e não com a ilusão, com Maya, com a yoga da ilusão. Se unir à ilusão para ficar mais problemático do que a gente já é. Então, nesse processo, as entidades vivas, que somos nós, como parte integrantes separadas do Supremo, têm um propósito a cumprir. As entidades vivas, como parte integrantes separadas do Supremo, têm um propósito a cumprir. Tendo se esquecido desse propósito, desde tempos imemoriais, situam-se em diferentes corpos, como homens, animais, semideuses. Essas diferenças corpóreas surgem quando se esquece do transcendental serviço ao Senhor, ou seja, estamos numa evolução contínua. E aí a gente diz, não, eu não estou afim de ficar falando em Deus, nem tendo consciência de Deus, nem querendo me aproximar de Deus. Eu quero gozar a vida. Você tem liberdade, Deus te dá liberdade, o livre-arbítrio, e você vai lá. Mas aí o que acontece? Você vai cair em ilusão. E lá na frente, você vai se arrepender amargamente e vai ter que dizer, meu Deus, me perdoe, me dê mais uma chance. Me ajude a sair desses problemas. Não é assim que a gente faz? Aí a gente vai recorrer a promessas, vai recorrer a N ferramentas para que Deus nos ouça e nos dê aquilo que a gente precisa. Essa diferença corpórea surge quando se esquecemos do transcendental serviço a Deus, porque somos servos de Deus e não da matéria. No entanto, quando prestamos serviço transcendental através da consciência de Deus, ocorre de imediato a liberdade dessa ilusão. Só é possível adquirir esse conhecimento puro através de um mestre espiritual autêntico. Então, hoje, a Bhagavad Gita, a Suprema Personalidade de Deus nos versos, está enfatizando a necessidade da gente ter um mestre, da gente ter alguém para nos orientar, da gente se aconselhar com o pastor, da gente se aconselhar com bons pastores e bons padres, e a gente entender que eles têm que passar essa mensagem diretamente da conexão deles com essa verdade absoluta que é o próprio Deus. Tem conhecimento perfeito quem sabe que a alma suprema, Krishna, é o abrigo máximo de todas as entidades vivas. Ao abandonarem tal abrigo, as entidades vivas deixam-se iludir pela energia material, imaginando que tem uma identidade separada. Então, quando a gente quer se separar de Deus e a gente quer gozar a vida separada de Deus, tudo bem. Mas observe o que acontece nos próximos capítulos de alguém que quer gozar a vida separado de Deus. Sob diferentes níveis de identidade material, as almas se esquecem de Deus,
Porém, essas entidades vivas iludidas situam-se em consciência de Krishna. Porém, essas entidades vivas que estão iludidas em Maya entendem que eu devo ter consciência de Deus, eu devo me unir a Deus, aí sim, elas vão encontrar esse caminho da libertação. E libertação significa estar situado na própria posição constitucional como servo eterno de Krishna. Qual é a minha posição constitucional? Você sabe qual é a sua posição constitucional? Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Eu não sou separada de Deus porque eu tenho as mesmas qualidades de Deus, porém em quantidades diferenciadas. E que eu só vou me autorrealizar quando eu entender a verdade absoluta, me aproximando de um mestre espiritual autêntico, onde ele vai me transmitir a verdade e eu vou sair dessa infeliz, entre aspas, desculpa que essa palavra, ilusão maia. Porque a infelicidade da gente vem da ilusão. Toda vez que você cai em infelicidade, você está em ilusão. E toda vez que você sofre, você está querendo desfrutar desta vida material separado de Deus. Então você tem que colocar Deus em tudo, como centro das suas atividades materiais. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou para Deus com amor, devoção e gratidão. E Deus sabe de tudo que eu preciso. Agora, o seu falso ego, esse aí quer ser Deus. E aí quer que as coisas aconteçam no seu tempo, quer culpar as outras pessoas, quer se sentir a vítima. Não existe ninguém vítima. Desde que a gente cai aqui neste mundo material, a gente veio para se purificar das máculas, toxinas, anártanas e sanskaras. Nossa, Ana Cláudia, o que é isso? Máculas no corpo material, máculas no corpo espiritual, toxinas no corpo material, anártana, os maus hábitos, que a gente está cheio de maus hábitos, e sanskaras, que são as impressões que a gente traz de vidas passadas para purificar. Por isso que o Espiritismo diz que aqui é um planeta de provas e expiações. É a mesma coisa. Com gratidão eu encerro hoje mais um dia deste conhecimento transcendentalíssimo, que é o conhecimento transcendental ditado pela Suprema Personalidade de Deus na Bhagavad Gita, capítulo 4, nestes versos maravilhosos, para que a gente possa se aproximar de um mestre espiritual e a gente possa ser guiado neste nosso mundo material. Com gratidão eu encerro. Gratidão.